Felipe de Oliveira, bem-vindo ao Zaz. Obrigado. Você estreou na música em 2015, né? E logo depois você fez uma participação no programa global, né? The Voice Brasil. E logo depois o lançamento do seu primeiro álbum. Resume para nós um pouco essa trajetória. Então, eu estreiei com um show chamado Histórias do Mundo em Voz e Violão, que era um show ainda onde eu estava experimentando a linguagem que eu gostaria de desenvolver. E logo em seguida a gente participou desse programa, né, do The Voice Brasil, que foi uma participação assim. Eu acho que eu colhi alguns benefícios, como a projeção, por exemplo, que querendo ou não, 5 minutos numa rede como a Globo provê, que foi de onde eu tirei o impulso assim, para lançar essa campanha de financiamento coletivo, que foi onde a gente arrecadou o dinheiro que era necessário para viabilizar a gravação do meu primeiro disco, né, O Coração Disparado. A minha graduação em cinema, eu achei a vida inteira que eu ia trabalhar com cinema, mas o desejo pela música é uma coisa muito forte em mim, sempre foi. Só que eu acho que para o cinema eu tinha alguma habilidade. Para a música não, assim, para a música eu precisei desenvolver, o trabalho foi muito maior e muito mais duro, porque eu não tinha nenhuma inclinação, nenhuma predisposição, assim, natural desse período de infância, assim, desenvolvida. Nenhuma influência na família? Não tinha ninguém, nenhum profissional, assim, todo mundo sempre ouviu música, né? Mas eu acho que daí é você realmente desenvolver esse apuro e essa aptidão para fazer música, né? Não que, claro, qualquer pessoa pode fazer música, né? Assim, mas para trilhar um caminho mesmo, assim, eu acho que foi um processo de reunir coragem, porque a diferença da música e o cinema, a análise que faço pelo menos, é que o cinema ele é um pouco mais... Eu conseguia me esconder, eu não me expunha tanto. Cantar é uma coisa que você abre a boca e já tá lá posto, assim. Não tem como, sabe? Não tem subterfúgio nenhum. Então eu acho que a minha demora foi um pouco para reunir coragem para dizer que o que eu queria mesmo era isso, era cantar. O disco em si, ele tem só canções inéditas de compositores, a maioria amigos meus, assim, né? Eu sou intérprete, então eu tenho que ser amigo, tenho que agradar muitos compositores. Mas no show a gente faz essa mescla, né? Tem alguns compositores de fora também, mas a maioria realmente são mineiros da minha geração, né? Que dividem uma cena comigo hoje e tal. Mas no show a gente também trouxe releituras de canções da história, assim, da música brasileira, porque eu acho que a música brasileira ela é tão diversa e é tão rica e bonita que tem muita música que às vezes não fica tão em evidência. Então o meu trabalho sempre foi um pouco de garimpo, né? Tanto no que diz respeito a canções inéditas, mas também nessas releituras. Raramente eu optei por uma canção, assim, um mega hit. Eu posso dizer que é um disco de amor, mas não é um disco de amor também de uma maneira, assim, meramente romântica. É amoroso também nesse sentido, mas às vezes irônico, às vezes ácido, às vezes sarcástico, mas são sobretudo canções de amor. E é um disco e show com eu lírico feminino, quase todas as canções estão no feminino. E por isso também foi um desejo meu de que fosse performado por homens. Tem artes cênicas no show? Tem uma mistura, assim, um pouco. Eu tenho uma vivência com o flamenco, né, com a dança flamenca. E também pela minha herança do próprio cinema, assim, porque querendo ou não, ainda que eu nunca tenha sido ator, mas essa questão de olhar narrativamente para um trabalho na música, para mim é muito forte. Esse suspense, né, eu acho que foi uma coisa que o cinema me trouxe, né, na construção de roteiro, direção, decupagem de filme e tal. É uma coisa que eu tento trazer para a música, sabe? Isso se manifesta em tudo, no roteiro do show, na forma como as canções são encadeadas, no discurso musical, na iluminação, na cenografia. Você também já lançou um segundo álbum, né? Terra Vista da Lua, né? Qual a diferença pro primeiro álbum? É engraçado, porque é toda e nenhuma. A Adélia Prado, ela fala uma coisa assim, o primeiro livro dela chama Bagagem, né? E o meu primeiro disco chama Coração Disparado por causa dela. O segundo livro dela chama O Coração Disparado, né? E ela fala assim, eu vou fazer o Bagagem pelo resto da vida, porque eu só tenho essa janelinha, assim, para ver o mundo e tal. Então, assim, é curioso como, de certa forma, eu sinto que estou fazendo o Coração Disparado e quero fazê-lo para sempre, assim, porque tem uma coisa que permanece igual. Mas, ao mesmo tempo, esteticamente, são realmente trabalhos muito diferentes. O Coração Disparado tinha uma coisa toda eletrônica, uma coisa mais... muito feita na pós-produção. O Terra Vista da Lua foi inteiro orgânico. A gente gravou, inclusive, ao vivo no estúdio, todo mundo tocando junto. É um trio, sabe, assim. É uma estética que invoca esse clima meio dos trios malditos. Até pensando, né, poxa, não tem como não falar da Gal Costa, que faleceu agora. Ela foi uma grande inspiração, aquele disco Fatal dela. É uma pessoa que se infiltrou tão profundamente assim na nossa sociedade que é impossível estar imune a ela. Então, mesmo quando não é uma referência direta, de alguma maneira ela tá.
Mas nesses dois trabalhos, curiosamente, ela está diretamente, porque o Terra à Vista da Lua teve essa referência do Fatal, né? E o Coração Disparado, eu tinha ido assistir o Recanto, um dos shows mais recentes dela. Recente sim, já tem 10 anos, né? Mais ou menos. Mas era um show inteiro em preto e branco. Então aí eu fiquei com vontade de fazer um show em preto e branco também. Então o Coração Disparado é preto e branco por causa do Recanto da Gal. As pessoas quando me ouvem cantar falam assim, ai nossa, lembra o Ney Matogrosso. Realmente o Ney Matogrosso é uma referência muito importante pra mim, mas as pessoas às vezes não suspeitam que eu tô imitando descaradamente a Maria Bethânia. Não. E então essa coisa da narratividade, né, assim, da dramaturgia em cena no show, né, é uma coisa que eu busco, e mesmo de ver vídeo, de olhar o corpo, de ver como ela faz, tentar imitar. Gal também fiz isso muito, né, assim, os trejeitos para performance, assim. E também uma questão de discurso musical, de como se encadeia o repertório, como que uma música se transforma na outra. O meu ideal de show, eu ainda não fiz isso, eu acho que, espero que meu plano é um dia conseguir fazer. É fazer um show que começa e só tem um intervalo no final, assim, não tem intervalo entre as canções. Uma canção vai virando outra, como é no teatro, né? Você tem um tiro, é uma coisa coesa do princípio ao fim. A gente acabou de gravar a versão ao vivo do Terra à Vista da Lua, do show. E eu acho que realmente pra mim show e disco de estúdio são coisas bastante... não é uma redundância, sabe? Gravar um disco que já foi lançado no formato de estúdio, agora no formato ao vivo. Primeiro porque no show ao vivo a gente faz o dobro do repertório que tem no disco, né? Então, e não são só canções do disco anterior, são canções também que eu nunca tinha cantado, né? Nesse mesmo esquema, leituras e tal. E ele tem uma construção cênica muito particular, então eu, na verdade, estou muito feliz com essa perspectiva de poder lançar um disco ao vivo com um registro em vídeo, porque eu sinto que é o trabalho que quero fazer, né? Eu adoro gravar disco, é uma delícia, assim, mas o meu negócio é palco, assim. Então é poder estar mostrando isso dessa forma completa, assim, pela primeira vez, né? Então eu estou me sentindo contemplado de uma maneira inédita.